Oi, oi, gente, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim? Boa tarde, boa tarde. Top. Vamos lá então, meninas. A gente, seguindo aí o cronograma, não sei se vocês receberam, né, que a gente mandou das aulas aí. A gente vai ter uma aula de polinômios, uma de equações algébricas, depois a gente vai revisar a trigonometria e deu um mês, né? Então vamos lá. Eu vou começar hoje. Deixa eu aproveitar e perguntar para vocês, três, se vocês chegaram a assistir a aula de polinômios durante a quarentena. Vocês chegaram a ver antes? A que eu coloquei lá no Classroom, a aula anterior, só para saber se a gente vai do zero. Sim, sim e sim. Ótimo, beleza. Então, as três assistiram. Então, vamos lá devagar, vamos só relembrar os conceitos e fazer bastante exercício hoje. Então, só para a gente começar aqui, o que é legal a gente saber, lembrando aí, o que é monômios e polinômios. Monômios são as expressões de um número, né, uma constante acompanhada de uma variável. Então, assim, só de eu ter 4x, isso já é um monômio. E o que são polinômios? São adições ou subtrações de monômios. Então, aqui eu tenho um exemplo de um polinômio. Esse polinômio aí, ele tem alguns termos, né? Então, eu tenho aqui um primeiro termo com elevado a um n, né? E esse n, ele é o meu grau máximo. E aí eu tenho outros polinômios decaindo o grau e vai formar um polinômio. Aí a gente vai relembrar também algumas nomenclaturas importantes que aparecem em um exercício ou outro, e é legal a gente saber de polinômio, né? Pode aparecer numa questão, enfim. Eu colori aí o nosso polinômio, e aí a gente vai ver cada uma dos termozinhos. Todos os números, as constantes que acompanham a minha variável, né, o meu x, no meu polinômio, eles são chamados de coeficientes. O n, aí de roxinho claro, é o grau do polinômio, ele vai ser definido pelo valor do maior expoente. Então, quando a gente fala do grau do polinômio, o maior expoente dele, né, o meu monômio que tem o maior expoente. A n é o coeficiente dominante, ele vai ser, eu coloquei aqui de verdinho, ele vai ser o número, a constante, que acompanha a parte literal de maior grau. Então, se eu tenho uma parte literal, sei lá, o maior expoente é 5, e na frente dele tem um 2, 2x à quinta, então, o coeficiente é o 2. Eu também tenho o termo que está aqui sozinho, lá no final, acompanha nenhuma variável, ele é chamado de coeficiente independente ou termo independente, né? A gente já usa essa nomenclatura quando a gente vê polinômios do primeiro. Vocês já revisaram essa parte, mas em função de primeiro e segundo grau, do segundo grau C ou do primeiro grau B é o meu termo independente, né? A gente já usa esse nome, né? Coeficiente independente. P de alfa, a gente vai usar a mesma ideia de uma função de primeiro, segundo grau, exponencial, logarítmica. Quando eu tenho um alfazinho, eu pego esse alfa e jogo em todos os x's, né? Em todas as letrinhas. Quando eu tinha isso em função, eu substituía, normalmente, eu não sei se vocês estão tendo aula, costuma chamar de buraco, né? E ele vai jogando o númerozinho no X, no buraco, a mesma coisa, né? Então, se eu pedir um número, eu vou substituir o meu X por esse número. P de X igual a zero, então, se eu tenho um polinômio que é igual a zero, a gente vai chamá-lo de polinômio nulo. Então, se eu não tenho nenhum monômio no meu polinômio, ele é um polinômio nulo. E última coisinha que é legal a gente relembrar, se algum termo não aparece, isso significa que o coeficiente desse termo é zero. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, um 2x² mais 1, eu não tenho um x lá no meio,
quer dizer que esse x está multiplicado por um zero. Então, o coeficiente dele é zero. Ele existe, ele só não está aparecendo. Então, o coeficiente que vai estar multiplicando esse x que não está aparecendo vai ser zero. Entrou aí uma galerinha que eu comecei a aula. Não, na verdade entrou só o Rodrigo, eu acho, foi. Rodrigo, tudo bem? Vou ver essas aulas de nomes aí durante a quarentena. Responde aí quando você puder, please. Então, eu vou dar prosseguimento aqui. Alguém tem alguma pergunta sobre essa primeira parte, dessas nomenclaturas, enfim, essas coisinhas? Vou passar, então. Durante a quarentena, a gente fez alguns exercícios, né, de polinômio. Acho que na aula eu cheguei a fazer uns 6. E hoje a gente vai fazer outros diferentes daqueles que a gente já tinha resolvido, tá? Lá na aula que eu até coloquei no Classroom, tem alguns exercícios mais básicos também, que vocês podem olhar a resolução, enfim. Vou começar, então, pelo exercício 6. Ele vai usar uma das coisas que a gente já relembrou, que é substituir jogar no buraco, né? Aí, nesse caso, eu tenho um polinômio de grau 3 e eu quero P de I a quinta. Então, muito simples. A gente vai procurar complexos nesse momento. P de I a quinta, eu vou pegar o I a quinta e substituir no lugar do X. Então, vou colocar aqui, P de I a quinta é igual a 2 vezes I a quinta ao cubo, menos I a quinta ao quadrado, mais 1. Será que vocês conseguem fazer essa daí? Vamos tentar, please? Eu vou dar aí 2 minutinhos para vocês. 2 minutos. Vamos aí às 15h59, eu continuo essa. Tentem fazer aí. Relembrar a potência de complexos. Opa, deu tempo. E aí, alguém conseguiu fazer? Falei comigo. Ou não, tá no meio do caminho. Bora lá, gente, senão eu vou achar que eu tô falando sozinha. Isso não é saudável para ninguém. Alguém conseguiu aí? Eu posso resolver? Ou não? Tentei. Beleza, Juliana. Então, já é alguma coisa. Eu vou resolver, então. Vou fazer aqui P de a quinta é igual a 2 vezes I a 15ª, menos I elevado a décima, mais 1. E agora na verdade, complexos, né? Aí aqui vai ficar I elevado a 15ª, só para a gente relembrar. O 15, quando eu divido por 4, deixa resto 3. Então, ele é a mesma coisa de I elevado ao cubo, menos I elevado ao 10, quando eu divido por 4, deixa resto 2, mais 1. Então, P de I a quinta vai ser igual a 2 vezes menos I
menos o menos 1 por definição, né? Que ao quadrado é menos 1, mais i. Opa, cadê? 1. Mais i não, desculpa, mais 1, gente. Acabei de ver que eu copiei errado. Deixa eu arrumar, pronto. Mais 1. Aí aqui vai ficar P de a quinta igual a menos com menos mais 1. 1 mais 1, 2. 2 menos 2i. Resposta letra E. Eu não acho que as respostas são A. Eu não sei se isso é uma coisa minha ou se vocês também passam por isso. Eu não penso, não, eu devo ter errado conta. Mas gente, dessa vez é verdade. Essa é a resposta. Alguém quer fazer alguma pergunta? Foi de boa essa? Eu anotei aqui uma proposta que a gente o valor de então, operações entre polinômios. Quando a gente fala de operações, a gente fala de 5, na verdade, possíveis operações. A primeira delas, igualdade, adição, subtração, multiplicação e divisão. São as operações que a gente costuma ver em questões de polinômio. Então, igualdade. Dois polinômios f e g são idênticos se e somente se assumem valores numéricos iguais para todo x complexo. Ou seja, qualquer valor de x que eu jogar, a resposta vai ter que ser igual. Como é que a gente pode perceber essa identidade visual, né? Esses dois polinômios eles vão ser iguais, idênticos, né? Se todos os coeficientes que acompanham o x com o mesmo expoente for igual. Então, por exemplo, né, eu tenho 2 elevado a x ao cubo é igual a vezes 2 vezes x ao cubo é igual a vezes x ao cubo. Se eu tenho essa igualdade aqui, eu tenho certeza que o a é 2. Então, a ideia da igualdade de polinômio é essa, é que todos os coeficientes que multipliquem as minhas variáveis com um determinado expoente igual, eles sejam iguais também, tá? Então, essa é a ideia. Tem alguns exercícios disso que treinam na apostila. Eu também resolvi exercício disso durante a quarentena. E aí, agora, disso. Não é como eu ter dois polinômios idênticos se eles tiverem graus diferentes. Então, se eu tenho dois polinômios que são iguais, com certeza eles vão ter o mesmo grau. E em termos de grau, do mesmo grau em ambos, tem basicamente essas são as duas definições, né? Eu vou continuar com a teoria, tá, gente? Depois a gente faz bastante exercício. Adição e subtração. Desculpa. Escreva os polinômios lado a lado. Então, se eu for somar dois, a ideia é que eu os escreva lado a lado. Em seguida, some ou subtraia os coeficientes dos termos de mesmo grau. Então, aqui eu tenho um exemplo. Então, eu vou somar o polinômio aí 3x ao cubo mais 2x quadrado mais x mais 1 com um outro polinômio x ao cubo mais 4x quadrado menos 15x menos 1. O que eu tenho que fazer? Somar os polinômios que têm o mesmo grau. Como aqui no meio era soma, eu não mudei o sinal de ninguém aqui desse segundo polinômio. Aí agora é só ver, aqui eu tenho 3x ao cubo com 1x ao cubo, juntei os coeficientes do x ao cubo. Junta os coeficientes do x quadrado, junta os coeficientes do x e junta os termos independentes, né? E aí agora é só somar. 3 mais 1, 4, 2 mais 4, 6, 1 menos 15, menos 14, e o mais 1 com menos 1 cancelou. Então, a adição de polinômios é razoavelmente tranquila. Assim como a subtração. A única diferença da adição para a subtração é que a subtração vai fazer um chuveirinho, uma distributiva do menos. Então, esse menos aqui vai trocar o sinal de todo mundo do segundo polinômio.
Então, aqui, onde era x ao cubo, vai ficar menos x ao cubo. Onde era x quadrado, positivo, né, que vai ficar negativo. Onde era negativo, fica positivo e aqui repete. E aí, daqui para baixo, é igual o que a gente fez em cima. Junta os coeficientes dos t tem o mesmo grau. Juntou, juntou, juntou. Essa é a resposta. Daí, uma observação importante. A soma de dois polinômios de mesmo grau pode gerar um polinômio de mesmo grau ou de um grau menor, mas nunca de um grau maior. Por exemplo, aqui eu estava somando dois polinômios de grau 3. E como resultado eu tive um polinômio de grau 3, ou seja, de mesmo grau. Como é que eu poderia gerar um de grau menor? Se, por exemplo, eu tivesse somado 2x ao cubo mais 1 com outro polinômio, menos 2x ao cubo mais x quadrado, por exemplo. Se eu somei esses dois polinômios, vai ficar 2x ao cubo mais 1 menos 2x ao cubo mais x quadrado. Esse cara é idêntico a esse com sinal trocado, cancela. Nesse caso, eu somei dois polinômios de grau 3 e a minha resposta foi um polinômio de grau menor do que os que eu estava somando originalmente. Então, isso pode vir como um item solto, por exemplo. Eu posso somar dois polinômios e obter como resposta um polinômio de grau inferior? Posso, mas nunca de grau superior. Beleza? Então, essa é uma regrinha que de vez em quando aparece um item ou outro da apostila, eu já vi. Galera, posso continuar? Vocês querem fazer alguma pergunta sobre adição ou subtração de polinômios? Falei comigo no chat, sim ou não? Pode continuar, beleza. Obrigada, Ju. Vou continuar então. Multiplicação. A multiplicação de polinômios é fundamentada na propriedade distributiva, ou seja, chuveirinho. Então, eu vou pegar um polinômio e fazer chuveirinho com outro, só isso. Para tanto, basta multiplicar cada monômio do primeiro polinômio por todos os monômios do segundo polinômio, observando os sinais dos resultados. Cuidado com os sinais. Então, aqui, ó, uma observação importante. A multiplicação de dois polinômios gera um polinômio cujo grau é a soma dos maiores graus. Então, de novo, a gente está falando sobre o grau do resultado. Então, a multiplicação de dois polinômios vai gerar um polinômio cujo grau é a soma dos dois maiores graus dos polinômios que estão sendo multiplicados. Como assim, Marina? Não entendi. Vamos lá. Eu estou multiplicando aqui um polinômio do primeiro grau com outro polinômio do primeiro grau. Faz chuveirinho. 2x vezes 2x, 4x quadrado. 2x vezes menos 4a. 8xa. E aí, chuveirinho, chuveirinho. A minha resposta deu um polinômio de grau 2, que é um grau maior do que os dois que eu estava multiplicando. E aqui, se a gente for ver, os dois eram de grau 1. O resultado daqui foi a soma dos graus. 1 mais 1 deu um polinômio de grau 2, que foi o que eu falei aqui na observação. Beleza? Então, sobre graus resultantes, né? A gente pode tirar informação. E a divisão, última propriedade para a gente poder fazer exercício para caramba. É a última operação, na verdade. A divisão de polinômios normalmente é realizada por uma entre duas maneiras. Então, normalmente, quando a gente vai realizar a divisão de polinômios, a gente vai escolher uma entre duas. Ou método da chave. Gente, seríssimo agora isso. Divisão é o que mais cai. Então, tem várias propriedades, várias coisinhas que a gente vai tirando dessa divisão. Vocês estão... Sim? A internet deu uma oscilada, travou alguma coisa aí? Tá tudo certo? Me dá um ok aí, por favor, só para eu saber. Travou o áudio? Já voltou? Beleza. Então, eu vou repetir mais ou menos. Mas aqui aparece habilidade na internet, mas eu vou continuar. O que eu falei?
cai mesmo de polinômio, em geral, é divisão. Se for cair um polinômio ou outro no vestibular, provavelmente vai ser porque tem mais propriedades agregadas, é o que dá para cobrar mais ideiazinhas, né? Então, a gente vai fazer bastante desses de divisão, a gente vai resolver, na verdade, bastante questões da UNB hoje. Segunda coisa importante de divisão. Se um P de A é zero, ou seja, se eu peguei um valor, um número, e substituí em todos os valores do x no meu polinômio, e isso deu zero, quer dizer que se eu pegar esse menos A, ou seja, o polinômio é divisível por x menos A. Vocês entenderam isso? É importante isso. Então, por exemplo, se P de 2 é zero, aliás, vou pegar um exemplo aqui. X quadrado menos 5x mais 6. Menos 5x mais 6. Vamos pegar isso daqui como um polinômio. P de x. Se eu fizer P de 2 aqui, vai ficar 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6, que vai dar 4 menos 10 mais 6 deu 0. Oh, meu Deus! Isso quer dizer que o P de 2 é 0. Isso quer dizer que se eu pegar esse polinômio aqui e dividir por x menos 2, sempre com sinal trocado, tá? Se eu dividir por x menos 2, vai dar 0. Ou seja, esse polinômio original, ele é divisível por x menos 2. Isso que quer dizer essa propriedade que eu acabei de ler. E a terceira, se um polinômio é divisível separadamente pelos polinômios x menos a e x menos b, então esse polinômio é divisível por este produto. Ou seja, se um polinômio divide separadamente dois monômios, vai dividir também o produto deles. Beleza? Ok. Basicamente, acabou a teoria. A gente vai ver mais casos específicos da divisão por Chaves e Breuer, mas o cerne, a base principal da ideia de polinômios é só essa. Às vezes a gente fica um pouco assustado, tipo, ai meu Deus, polinômio não sei fazer nada. Calma. Esse é a base. Muito. Vou fazer outro exercício, né? Que é o 17. Eu não sei, vou dar o norte. Então, pega o caderno aí. Vou dar o norte para você. Para que o polinômio do terceiro grau lá, x ao cubo menos 8 quadrado mais mx menos n, é o polinômio. Divisível por x menos 1. O produto m vezes n deve ser igual a... Eu vou voltar um slide para a gente ver duas coisas importantes. Então, olha só, ele está falando que tem um polinômio do terceiro grau que é divisível por um produto. Vou voltar. Eu acabei de falar aqui, ó, que se um polinômio é divisível por um produto, ele é divisível por cada um deles separadamente. Primeira coisa importante. E segunda coisa importante, se ele é divisível por uma estrutura nesse caso, isso quer dizer que se eu pegar esse A, trocando o sinal, e substituir no X, isso vai dar 0. Marina, isso vai ser importante para mim? Importantíssimo para essa questão. Então, olha só. Deixa eu anotar essas coisas aqui. As observações que eu vou usar. Se P de A é igual a 0, então o P de X dividido por X menos A vai dar 0. Isso a gente vai usar. E a segunda coisa que a gente vai usar é que se P de X divide um produto, divide x mais 1 e x menos 2, então o P de x divide cada um deles separadamente. Divide cada um separadamente. Nossa, meu 1 ficou com 4 perninhas, meu M. Cada um separadamente.
Eu queria dar um tempo para ver se vocês conseguiam estruturar isso. Minha dica é vocês pegarem esses valores aqui que estão no x mais 1 e no x menos 2 com o sinal trocado e substituir aqui no x do polinômio, tá bom? Então, tenta ver se resolver. E aí eu vou resolver as 16 e 18, e 19. Vou dar 3 minutos. 16 e 19 eu resolvo para vocês. Vou dar um tempinho aí. Vou colocar aqui do lado essas observações. Tentem fazer, que é importante. Quase acabando. Ou posso resolver? Ou vocês querem mais um tempinho? O que responder aí no chat é o que vai comandar a aula. Pode resolver. Obrigada, Juliana. Então vamos lá. Bom, primeira coisa, se ele divide P de x mais 1, então ele divide, se ele divide o produto, ele divide P de x mais 1. Só que se ele divide P de x mais 1, se eu trocar o sinal, vai ficar menos 1. Ou seja, se eu pegar esse menos 1 e jogar nos x do meu polinômio, isso vai dar zero, porque é divisível. Então, eu peguei e joguei menos 1 em todos os x's que tem, vou parar de falar isso, no meu polinômio, e eu sei que meu P de 1 vai dar zero, porque é divisível. Então, vai ficar menos 1 ao cubo dá menos 1, menos 1 ao quadrado é 1, vezes menos 8 vai dar menos 8, tá certo? Menos m, menos n.
Isso daqui somado dá 9. Eu vou pegar o M e o N e jogar para o outro lado, tá? Então vai ficar M mais N igual a menos 9. Vou guardar essa informação e vou fazer o mesmo, só que agora com o 2, porque eu sei que o polinômio dividido por x menos 2 também vai dar zero. Então, vou lá no P de 2 e vou fazer a mesma coisa. Vai ficar 2 ao cubo. Opa, era para ter sido fora, mas tudo bem. Menos 8 vezes 2 ao quadrado, mais m vezes 2 menos n. P de 2 também é zero, porque é divisível. 2 ao cubo é 8. Aqui vai dar 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 8, 32. Mais 2m menos n. E aí daqui, vou pegar o m e o n de novo para o lado esquerdo. Então vai ficar menos 2m mais n igual a menos 24. Isso, menos 24. O que eu vou fazer agora? Eu vou juntar as duas coisinhas que eu tenho para descobrir quanto que é o M e quanto que é o N. Então, eu vou juntar essa informação com essa informação. Nananana. Deixa eu passar uma coisinha aqui. E vou multiplicar, eu vou chamar essa daqui de estrelinha e hashtag. Na UNB tinha um professor que fazia isso. Quando ele ia resolver um sistema, ele chamava de estrelinha e hashtag sempre para a gente se situar. E aí eu vou fazer assim, ó, 2 vezes estrelinha e vou somar com a hashtag. Então vai ficar, se eu multiplicar ali a estrelinha por 2, vai ficar 2m mais 2n igual a menos 18. E aqui vai ficar menos 2m mais n igual a menos 24. Somei. O m vai embora, né? Então, vou cancelar aqui. Esse aqui vai embora com esse. Vai ficar 3n igual a menos 42. O n vai dar menos 14. Aí agora só substituir, vou substituir na estrelinha. E aí eu vou achar o m. Substituindo o n igual a menos 14 na estrelinha, a gente vai ter m, deixa eu pegar aqui o azul de novo, m menos 14 igual a menos 9, o m vai dar 5 positivo. Ele pediu o produto, não foi? M vezes n. Então, para acabar a questão, m vezes n, vou pegar aqui de laranjado. M vezes n é igual a 5 vezes menos 14, que vai dar menos 70, se eu não me engano. Menos 70, letra E. É isso! Deu, gente, para entender, pelo menos, um pouquinho? Eu resolvi em 4 minutos, né? Deveria ter dado um pouquinho mais de tempo para você. Fiz tudo colorido. Sim, sim, beleza. Que bom, Júlia. Então, eu vou seguir aqui. Próximo slide. Como que a gente faz a divisão polinomial pelo método da chave? Igual a gente fazia no ensino fundamental. Pega o dividendo, divide pelo divisor, vai ter um quociente e o que sobra é o resto. É muito legal, muito importante a gente saber escrever o método da chave como uma equação. E eu vou escrever aqui agora para vocês. Porque tem muito exercício que a gente vai resolver com essa estrutura. O meu dividendo, que é o meu, em geral, é o meu polinômio, né? Ele vai ser também escrito como o divisor vezes o quociente mais o resto.
Essa escrita, ela é muito importante para resolver vários exercícios de polinômio. Então, eu vou deixar aqui indicado para a gente guardar, beleza? Que foi o que eu escrevi ali também, só para a gente acompanhar a construção, né? Então, primeira coisa importante do método da chave. Segunda coisa, muito importante também, o grau do meu resto sempre é menor que o grau do meu divisor. Teve uma aluna que um dia desse mandou uma dúvida lá para academia, para o WhatsApp da academia, né? Que sou eu que cuido, e aí ela falou assim, professora, todos os exercícios que eu fiz, o grau do resto era no máximo 2. O grau não pode ser maior que 2? Aí eu falei, então, a maioria dos exercícios, o meu divisor é no máximo, assim, do terceiro grau. Eu não costumo dividir por uma coisa maior do que do terceiro grau. Eu costumo dividir, por exemplo, por um x à quarta. Mas, se eu dividir por um x à quarta, o grau do meu resto vai ser no máximo 3. Então, na verdade, não é que ele não possa ser maior do que 2. É só o costume do que a gente costuma resolver. Resolve. Mas o grau ele tem que ser menor do que o grau do divisor. Não pode ser igual, tem que ser menor. Por quê? Porque se for igual, eu ainda vou conseguir dividir alguma coisa, né? Agora, se ele for menor, não. Se for menor, ok. Agora, eu posso ter menor, mas não quer dizer que ele vai ser sempre um grau menor. Como assim, Marina? Se, por exemplo, eu estou dividindo dois polinômios. Aí o meu divisor ele tem grau 3. Se o meu divisor tem grau 3, não quer dizer que o meu resto com certeza vai ter grau 2. Ele pode ter grau 2, mas ele também pode ter grau 1. Ele também pode ter grau 0, se é só um número. Então, assim, ele tem que ser alguma coisa menor do que 3. Beleza? Porque ele tem que ser menor do que o grau do divisor. Outra coisa importante aqui, se o resto for nulo, então P é divisível por H, que a gente já comentou sobre isso, né? Mas agora tendo uma visão esquemática, né? Se o grau do H for 1, então R de X será uma constante. Claro, porque ele tem que ter um grau menor do que o do divisor, né? Então, se o grau do divisor é 1, então o resto vai ter grau 0. Não quer dizer que o resto vai ser 0, quer dizer que ele vai ter grau 0. Pode ser um número como resposta. Última coisa, observar. Se a divisão gerar como resultado um resto igual a 0, ou seja, se for o divisor, na divisão por um polinômio de grau 1, então, ao substituir a raiz do polinômio divisor na variável do polinômio dividendo, o resultado encontrado será 0. Essa observação está escrita em português, o que a gente já falou há 2 slides. Vou até voltar. Ó, ele falou, vou só repetir aqui para a gente entender. Se eu dividir por um polinômio de grau 1 aqui, e deu 0, então se eu substituir a raiz desse polinômio na variável, ou seja, se eu substituir no x, eu vou encontrar 0. Foi o que a gente falou aqui. Se eu substituir a raiz desse daqui no x, vai dar 0. Então, mesma coisa falada com outras palavras. Alguma dúvida sobre método da chave? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode ir para o exercício? Sim? Então, já que ninguém quer fazer pergunta, vou para o exercício. O polinômio tal é divisível por tal polinômio? Bem simples, questão 14. A gente ainda não tinha resolvido, vai resolver agora. Eu queria que vocês tentassem fazer. Então, eu vou montar a estrutura aqui. X ao cubo, lembrando que se não aparece aqui, não quer dizer que não existe, quer dizer que o coeficiente é 0. Eu vou escrever. Marina, por que você vai escrever? Eu preciso escrever? Não, eu vou escrever porque quando a gente faz divisão por chave, normalmente aparecem os outros termos que não estavam aparecendo. E é legal a gente colocar embaixo direitinho um do outro. Ah, Marina, então quer dizer que toda vez que eu fizer por chaves eu tenho que escrever? Não, mas às vezes vai ficar mais claro para você. Então, se você quiser escrever, você escreve. Eu gosto.
Ainda mais quando a gente está no começo, que a gente está aprendendo, enfim, relembrando, é legal. Vou mostrar a estrutura para vocês, gente, igual a gente fazia lá no Fundamental, quando a gente aprende a dividir sem calculadora, né? Então, tipo assim, eu não sei se vocês lembram, mas, por exemplo, eu tinha 14 dividido por 3. Como é que a gente fazia? 14 dividido por 3, eu tenho que pensar qual é o número mais próximo, que vai dar um múltiplo de 3, né? Seria 4. 4 vezes 3 vai dar 12. Só que eu venho para cá trocando o sinal, menos 12. E aí, 14 menos 12 dá 2. Não sei se vocês lembram disso, mas aqui vai ser a mesma coisa. Eu vou pegar só o primeiro cara, x ao cubo, e dividir pelo primeiro cara aqui, x quadrado. Esquece o resto. X ao cubo dividido por x quadrado vai dar x. Então, eu vou vir aqui, colocar meu x. E aí, aqui eu vou multiplicar todo mundo. X vezes x quadrado. X ao cubo. Vem para lá trocando sinal. Menos x ao cubo. X vezes menos x quadrado. Vai para lá trocando sinal. Mais x quadrado. Daí a importância de ter escrito x quadrado. X vezes 1, x positivo. Vai para lá trocando sinal. Menos x. E aí acabou, passa a barrinha e soma o que tem. Ai, meu Deus, eu fui para frente. Deixa eu voltar. E soma o que tem que somar. Deixa eu apagar aqui, que ficou muito embaixo. Então aqui vai. Nossa, vou apagar só mais uma vez. Tá muito colado. Agora, o que dá para cortar, eu vou cortar. Então, o x ao cubo, eu vou cancelar com o x ao cubo, que um está positivo, outro está negativo. Eu tinha 0x quadrado, agora eu tenho 1x quadrado, então vai ficar x quadrado. Eu tinha 0x e agora eu tenho menos x. E aqui desce o 1. Agora, de novo, tem o mesmo grau. Se tem o mesmo grau, eu consigo dividir. X quadrado dividido por x quadrado vai dar 1. Tudo bem? Então, eu vou dividir aqui bonitinho. Cadê o vermelho? Vai dar 1. Então, aqui eu vou pôr 1. E aí faz a multiplicação toda de novo, lembrando de trocar o sinal. Então, 1 vezes x quadrado menos x quadrado. 1 vezes menos x, vai para lá trocando o sinal. Mais x. 1 vezes 1, 1. Troca o sinal. Menos 1. Que bonito. Agora cancela o que tem que cancelar. Ou seja, tudo. X quadrado com menos x quadrado. Menos x com mais x e 1 com menos 1. O que sobrou? 0. Se sobrou 0, é divisível. Então, a resposta é sim, é divisível. É divisível. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vou dar um tempinho para vocês responderem no chat. Alguém quer fazer alguma pergunta? Questions? No? Então, tudo certo. Obrigada. Então, bora lá continuar. Eu vou colocar aqui uma OBS, só para a gente lembrar como é que a gente fazia lá no fundo. Lá no fundamental. Muito, muito, muito tempo, né, gente? E a divisão por Briones-Fini? Gosto muito da divisão por Briones-Fini. Em geral, ela é usada para baixar o grau do polinômio. Então, ela só vai usar o conhecimento das raízes. Se você não tiver certeza de nenhuma das raízes, como foi o caso das últimas questões que a gente resolveu hoje, a gente não pode usar. Então, peraí, rapidinho. Essa aula acaba 5h10, né? Tá. Então, divisão por Breuer-Ruffini. Na divisão do polinômio AX pelo polinômio BX, podemos obter o polinômio QX a partir dos seus coeficientes. E o resto, R de X. Ou seja, aquela estrutura lá que a gente já fez, que eu vou fazer aqui no cantinho só para a gente lembrar. Com as nomenclaturas colocadas. AX dividido por BX, eu vou ter como quociente QX e o meu resto R.
Não, 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 não. Só pode ser utilizado, briorrofina pode ser utilizada se b de x for de grau 1. Ou seja, se eu conhecer uma das raízes. Aí, o que, que eu vou fazer? Eu estou pegando esse AX e dividindo por BX. Dividir por BX é eu pegar na verdade, é eu pegar o B de X e igualar a zero para saber qual é a raiz do B de X, tá bom? Então, eu vou fazer isso. Eu vou pegar o meu B de X aqui, que é X menos 2, igualar a zero. Se eu igualei a zero, o meu X deu 2. Então, para eu vou fazer tipo uma cruz estendida aqui. E aqui no canto superior esquerdo, né, dividindo os quadrantes, no canto superior esquerdo, eu vou colocar a resposta desse polinômio aqui igualado a zero. Deu 2, então aqui eu vou pôr o 2. Aqui eu vou escrever os coeficientes do A. O meu A tem como coeficientes 3, menos 2, 2, menos 1 e 1. Esses são os coeficientes. Aí o que, que eu vou fazer? Inicialmente, eu vou abaixar o primeiro coeficiente, que é o 3. E a partir daí, eu vou sempre fazer a mesma continha. Multiplica pela resposta que está aqui no canto superior esquerdo e soma com o próximo. Então, vai ficar 3 vezes 2, 6. 6 somado com menos 2, 4. Joguei a resposta aqui embaixo. Agora, eu vou repetir o procedimento. Multiplico 4 por 2, 8. 8 soma com 2, baixa a resposta, 10. Tudo bem? Repete o procedimento. 10 multiplica por 2, 20. 20 soma aqui com menos 1, bota a resposta para baixo, 19. Repete o procedimento. 19 multiplica por 2, 38. Mais 1, desce a resposta, 39. Mas, Marina, o que, que quer dizer isso? Eu achei que aqui ia dar zero. Em geral, quando eu faço Brioufine dá zero? Sim. Se deu zero, quer dizer que esse 2 aqui é raiz, aliás, que x menos 2 é divisível e que 2 é uma das raízes desse polinômio. Mas, se não deu zero, que foi o caso daqui, que deu 39, eu consigo reescrever isso na forma de uma equação. Que equação vai ser essa? Eu vou ter que... Deixa eu ver se eu escrevi aqui. Não, vou escrever. Eu vou poder escrever da seguinte maneira. O polinômio A, que é 3x à quarta menos 2x ao cubo mais 2x quadrado. Não vou conseguir escrever aqui, deixa eu escrever embaixo. Ó, 3x à quarta menos 2x ao cubo mais 2x quadrado menos x pode ser escrito como o b, x menos 2, multiplicado pelo coeficiente que tem, pelo polinômio que tem esses coeficientes aqui. Ou seja, 3x ao cubo mais 4x quadrado mais 10x mais 19. E como resto eu tenho 39. Então, aquela estrutura que a gente tinha falado deixa eu apagar aqui, de escrever o meu polinômio como AX é igual a BX vezes Q de X mais R de X, está escrita aqui. Beleza? Então, a vantagem é a gente poder reescrever. A gente vai fazer exercício que hoje isso vai fazer mais sentido, mas é escrita na forma de equação em polинômios é importante. Ok? E aí eu coloquei na divisão do polinômio AX pelo polinômio BX, temos Q de X blá 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 e o R de X 39. Observação, se o R de X for zero, então a raiz de B é raiz de A. Ok? Ficou claro? Vocês querem fazer alguma pergunta? Vai lá, façam perguntas aí, se vocês quiserem, claro. Ninguém é obrigado a nada.
Moramos num país livre. Não, tudo certo? Ok. Então, seguindo a vida. Questão 25. Olha, essa daí já é uma questão mais pesadinha, já é uma questão mais elaborada. Da UNB, né? Só podia ser. Ela fala o seguinte. Suponha que a pressão do ventrículo esquerdo, PVE, de uma pessoa durante um período em que ocorre a sístole, seja dada em blá, 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 para um T de 4 a 8, sendo T igual a 20, enfim, essa parte aí não vai fazer diferença para a questão. Utilizando a obtenção de ECG, porque essa questão perguntava algumas coisas de biologia também. Com base nesse modelo, julgue o item a seguir, e aí só tem um itemzinho que é de matemática na questão toda, só tinha um. Aí ele fala o seguinte, se 3,8 e 8,2 são raízes de P de T, eu quero refletir sobre isso antes de continuar lendo. Ó, esses valores são raízes do polinômio P. Isso quer dizer que, por serem raízes, de cara, eu já consigo dizer que o P de 3,8 é zero e o P de 8,2 também é zero, porque elas são raízes. Vamos continuar lendo. E o polinômio R de T é o resto da divisão de um polinômio Q de T por P de T. Calma. Então, ele disse o seguinte, que se eu pegar o meu polinômio Q e dividir pelo P, eu vou ter como resto R. Ok? Vou colocar uns T's aqui só para fazer um pouco mais sentido. Então, ele falou que se eu dividir Q de T por P de T, eu vou ter como resto R de T. Ele não falou nada do meu quociente. Normalmente a gente usa o Q para o quociente. Ele usou aqui até para o dividendo, o que eu achei uma maldade, não precisava. Podia ter colocado um D, por exemplo, de dividendo, mas não, pôs o Q para ficar mais complicado. Eu vou chamar o dividendo, o quociente aqui, sei lá, de Qzinho. Só para a gente não perder o Q. Olhando para essa estrutura, a gente viu que a gente pode reescrevê-la como uma equação. Da seguinte maneira, Q de T é igual a P de T vezes Qzinho de T mais R de T. Tudo bem? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir os valores que eu conheço, mas tem mais uma coisa importante. O meu divisor, que é o polinômio P, ele é de segundo grau. Se esse carinha aqui, ele é de segundo grau, então, qual é o grau máximo do meu resto? 1, porque o resto tem que ter um grau inferior ao do divisor. Ou seja, eu nem sei quem é o R, mas eu sei que o meu R tem a seguinte cara. AT mais B, ou AX mais B, né, no caso. Esse T ficou bem feio. Não que os outros tenham ficado bonitos, mas tudo bem. Então, eu sei que o meu resto vai ter essa carinha, porque ele tem que ser um grau inferior ao do divisor. Marina, mas para que eu vou usar isso? Não visualizei ainda. Vamos visualizar together. Eu vou substituir os valores que eu conheço. Então, eu tenho que o Q de 3,8, ele é o P de 3,8, que eu não vou precisar substituir naquela coisa ali, graças a Deus, vezes um quociente mais um resto. Tudo bem? O Q de 3,8, ele falou que é 29. Então, eu vou substituir aqui. Vai ficar 29 igual a 0 vezes Q de 3,8 mais R de 3,8. O que traz para a gente que 29 é igual a... Eu vou jogar na estrutura do resto, tá?
Então, vai ficar A vezes 3,8 mais um B. E eu vou guardar essa informação. A mesma coisa eu vou fazer agora com 8,2. Então, eu vou ter que o Q de 8,2 é igual ao P de 8,2 vezes o Q de 8,2 mais o R de 8,2. O Q de 8,2 ele deu no enunciado 51. É igual ao P de 8,2 que a gente já sabe. Zero. Ah, que beleza. Mais o R de 8,2. E, de novo, eu vou chegar em uma outra equação. 51 é igual a... O R é AX mais B. Então, vai ficar A vezes 8,2 mais B. Prontinho. Que lindo. Então, de novo, eu vou chamar de estrelinha e hashtag. Então, agora eu vou só subtrair, tá? Eu vou fazer hashtag menos estrelinha. Vai ficar 51 igual a 8,2A mais B menos 29 menos 3,8A menos B. Somando aí os dois, 51 menos 29 dá 22. Aqui, 8,2 menos 3,8 dá 4,A e o B cancela. O que implica que o A é 5. O que a questão está querendo? Só para a gente ver aqui. A questão está querendo o R de 0. Tudo bem? Então, eu tenho que descobrir o B também. Vou jogar... deixa eu acrescentar um slide aqui. Só para... Ai, meu Deus, como é que eu acrescento um slide aqui? Só um instantinho para terminar essa questão. Pronto, vamos voltar lá. Vamos ver se eu acrescentei certinho. Acrescentei, muito bem. Então, eu achei que o meu A é 5, e aí eu vou substituir em qualquer uma das duas. Sei lá, vou substituir na estrelinha. Então, opa. Substituindo o meu A igual a 5 em estrelinha. A minha estrelinha é 29 igual a A vezes 3,8 mais B. 29 A vezes 3,8 mais B. O meu A eu achei que é 5, né? Deixa eu arrumar esse 2 que ficou horroroso. Então, o meu A é 5, vou substituir aí, vai ficar 29 igual a vezes... não, desculpa. 5 vezes 3,8 mais B. 29, ixi, aqui eu nem lembro. 15 com 4, 19, eu acho. 19 mais B. Meu B deu 10. O que é a questão? A gente sabe aqui que o meu R de T, ele era AT mais B. E a gente achou o A e o B. Então, R de T é 5T mais 10. Eu quero R de 0. Para acabar a questão, R de 0 é igual a 5 vezes 0 mais 10. R de 0 é igual a 10. E o item falou que é menor que 8. Tá errado, né? Maior que 8. O que torna o item... Vou pôr bem grandão. Errado. Errado item. Que errado bizarro. Dúvidas dessa questão? Eu perdi o chat aqui. Vou ter que voltar. Achar o chat aqui de vocês. Pronto. Dúvidas? Essa daí é uma questão
boa ai, meu Deus, estou com probabilidade na cabeça, de polinômios. É uma questão boa de polinômios. É uma questão que costuma cair. Essa ideia de polinômios com... Vou voltar aqui. De polinômios com substituindo no resto. É bem comum. Essa daí é da UNB, esse item que a gente fez. Tudo certo, sim, senhoras e senhores? Vou passar. Vocês querem fazer alguma pergunta, gente? Vocês não entenderam alguma parte? Não? Então, vou passar. Obrigada, Juliana. Não sei o que seria da minha vida sem você. 26. Essa 26 é boa. Ela é assustadora, tá? Mas ela é legal. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem o primeiro item depois que eu ler, porque eu vou pegar água, minha garganta está bem ruim, esqueci de pegar água no começo da aula, mas eu vou ler com vocês antes. A figura a seguir representa no sistema de coordenadas cartesianas ortogonais as modificações nos níveis de hormônio na vida de uma mulher saudável ao longo de um mês. Ok. Muita calma nessa hora. Este gráfico assustador diz a galera que está representando os nossos hormônios femininos, Gabriela, Juliana, Júlia e eu, durante um mês, 28 dias no caso, a variação desses hormônios. Vocês devem estudar isso melhor em biologia. Na figura, os gráficos das funções E e P são dados pelas expressões abaixo. Então, a E, que é o verdinho do estradiol, tem um comportamento de 0 a 12, que está aqui de verdinho, né? Esse comportamento aqui, de 0 até 12, essa primeira parte. E de 12 a 28 tem esse outro comportamento. Funções aí do segundo grau, aliás, uma é do quarto e as duas são do quarto grau, na verdade. Elas são mais assustadoras do que de fato precisam, tá? E aí aqui ele fala que o P é a da progesterona, que é essa vermelha, ela é linear 2 até o 12, então a progesterona meio que é constante até um certo momento do nosso ciclo, e depois de acontecer alguma coisa, que eu acredito que deva ser o período fértil, aí só a progesterona menstrua, desce uma bagunça só. Eu não tenho certeza de nada de biologia que eu estou falando, tá? Estou só falando aqui um monte de coisa. Ok. Aí, seguindo aí a questão, ela fala o seguinte. Eu repeti as coisas importantes. Item 1. A função P de x é divisível por algum monômio blá, blá, blá. Nossa senhora, não dá nem para acreditar que isso é uma função polinomial, né? E o segundo item, a partir do texto, infere-se corretamente que as concentrações dos hormônios estradiol e progesterona no sangue da mulher são iguais nos instantes em que X é solução da equação, blá, blá, blá. Dica, a primeira não precisa fazer nenhum cálculo, ela é só de interpretação do gráfico. E eu vou dar um tempinho para vocês tentarem pensar, tudo bem? Lembrando que essa função P aqui, ela está relacionada à progesterona, ou seja, ao gráfico vermelho. Então, aqui eu vou marcar o vermelho. E a questão 2, o item 2, perdão, está associado aos pontos de interseção de duas funções, da progesterona, que é o que está de vermelho, que no caso aqui está sendo representada por essa função, e do estradiol, que está sendo representado por essa função, que é a verde. O item 2, ele tem continha, e ele é mais intuitivo. A gente já conversou sobre isso em algumas outras... Que quando a gente quer saber quando duas funções são iguais, quando dois polinômios são iguais, a gente iguala os dois. Tudo bem? Então, vou dar uma dica aqui.
item 2. O item 1 eu vou deixar vocês pensando, mas o item 2. Eu quero saber quais valores de x esses dois polinômios vão ser iguais. Ou seja, tipo esse ponto e esse ponto. Mas quando eu quero saber essa interseção, basta que eu iguale os dois. Mas eu não sei se vocês perceberam, mas todos os momentos que eles são iguais são depois do 12. Antes disso, o verde tem um comportamento e o vermelho tem outro, tá? Então, eles se igualam depois do 12. Ou seja, eu só vou ter que me preocupar com essa parte e essa parte. Beleza? Essa é a minha dica para vocês. Eu vou dar 3 minutinhos para vocês tentarem fazer essa. Quando for 16h59, eu resolvo a 1 e a 2 com vocês. Tentem igualar essas duas funções aí, que eu acho que vai sair. Já volto, eu vou pegar água. Deu tempo. Eu queria saber de verdade aí, meninas e Rodrigo. Alguém conseguiu fazer essa? Vocês conseguiram? Alguém tentou, pelo menos? Saiu? Essa daí era mais braçalzinha. Tentando, beleza, beleza. Eu vou montar a estrutura aqui. Opa. Bom, eu vou resolver aqui para vocês. Olha só, gente. A gente já tinha conversado, né, antes de eu pegar a água, que as estruturas só vão se repetir a partir do 12. Então, eu posso só igualar os dois retângulos pretos, né?
E aí, eu não sei se vocês viram, mas a parte que está ali no expoente de x menos 12 elevado ao quadrado vezes x menos 28 elevado ao quadrado é igual nos dois. Para eu não ter que ficar escrevendo essa coisa gigantona, até mesmo durante a prova, usa um símbolo, usa uma letra, bota um y para substituir. E aí, no final, você usa isso. Eu vou colocar um coração aqui, porque sou uma eterna apaixonada. E aí, aqui vai ficar assim, ó. A parte depois do 12 do estradiol igual a parte do depois do 12 da progesterona. Igualei os dois. Aí agora, vou juntar a galera do coração de um lado e quem não tem do outro, enfim, vou até pegar um roxo aqui. Vai ficar 8 menos 2 igual a... eu vou colocar já sobre 1000, essa parte vermelhinha, e aí vai ficar 10 coração menos 3 coração sobre 1000. Por que eu pus sobre 1000? Porque eu já vi que o outro denominador era 1000. 8 menos 2 vai dar 6. Aqui os dois estão sobre 1000. 10 menos 3, 7. 7 coração sobre 1000. Mas quem é o coração? É aquela coisa gigantona que eu não estava afim de escrever. O 1000 está dividindo, multiplica 6 vezes 1000. 6.000 igual a 7 vezes x menos 12 ao quadrado vezes x menos 28 ao quadrado, o que torna o item 2 certo. Marina, mas e o item 1? Você pulou. Você está esquecendo dele? De forma alguma. O item 1, ele pergunta se esse polinômio vermelho é divisível por algum monômio. Se ele for divisível por algum monômio dessa maneira, isso quer dizer que existe algum valor real que eu jogue no x e ele zere o meu polinômio. Só que para ele zerar um polinômio, tem que ser uma raiz. Então, em outras palavras, o que ele está perguntando é... Ai, que saco. Ele está perguntando, existe alguma raiz real? Alguma raiz real de 0 a 28? E a minha resposta é não. Por que não existe nenhuma raiz real de 0 a 28? Porque o meu gráfico vermelho, se a gente for olhar para ele, ele não corta o eixo x nenhuma vez. Então, como o gráfico vermelho não corta o eixo x nenhuma vez, não tem nenhuma raiz real de 0 a 28, o que torna o item errado. Em outras palavras, ele conseguiu arranjar um jeito cabuloso de perguntar para a gente se um polinômio tem uma raiz. Ou seja, se ele corta o eixo x. Ele poderia simplesmente ter colocado sim no item. A progesterona corta o gráfico da progesterona corta o eixo x, a gente olhar e falar não. Mas não, ele escreveu no matematiquês muito louco essa mesma coisa. Tudo bem? Último item dessa questão. Ele deu a questão lá bonitinho e ele fala assim: se o gráfico de h de x é a curva que representa o hormônio descrito como diretamente relacionado com o ciúme feminino, e C0 é a constante representada no eixo y, o número de raízes reais da função h de x menos C0 é... Eu olhei esse item e falei assim, que diabo, não estou entendendo nada, o que tem a ver os ciúmes com essa história? E aí eu fiquei louca, sério, eu fiquei desesperada. Não, primeiro que o meu feminismo já bateu forte, falei, que absurdo dizer que existe hormônio para ciúme feminino, que prova machista, já comecei por aí. Aí eu fui atrás da questão original e eu descobri que tinha um texto antes, que não está na apostila. Já estamos aí vendo que tentando embasar e justificar esse item machista. E aí rola o seguinte no texto. Ele fala que os níveis de ciúmes variam de acordo com o uso... Não é isso que é importante, não. Aqui, ó. A terceira linha. Agora, pesquisadores holandeses descobriram que a intensidade do ciúme, avaliada em uma escala de 1 a 5, pode variar ao longo do mês. As fases de fertilidade se mostram ligadas a níveis mais altos de ciúmes.
As fases de fertilidade se mostram ligadas a níveis mais altos de ciúmes. E aí eu falei, talvez se eu estivesse no terceiro ano do ensino médio ou no cursinho, eu soubesse quais são as fases de fertilidade. Não é o meu caso. Aí o que eu fiz? Liguei para a Ju, professora de biologia, e falei, Ju, por favor, me ajuda, porque eu não estou conseguindo fazer esse item. E aí ela falou, ai Marina, mas tem um monte de gráfico. Aí eu falei, pois é, mas ele não deu nenhum gráfico H de X. Ele deu E, deu L, deu F e deu P e não deu H. E ele está perguntando do H e eu não sei fazer essa questão, eu sou muito burra, comecei a ficar triste. Aí a Ju falou assim, já sei. O que vai definir aí ele perguntou aqui no item, né? Ele pergunta o de estrógeno, né? Ou não, ele não pergunta, foi coisa da minha cabeça. Enfim, a Ju falou que provavelmente o que ia relacionar, o hormônio que está relacionado ao ciúme é o estrógeno. Aí eu falei, Ju, não adiantou nada, porque ele não deu estrógeno. Aí eu mandei a foto para ela. Aí ela riu de mim e falou, estrógeno e estradiol é a mesma coisa. Então, gente, esse item não tinha como ser feito, estrógeno, sem alguns conhecimentos de biologia. Primeiro, sem saber que o ciúme está associado ao estrógeno, que ele meio que fala aqui, né? Níveis mais altos, enfim. Talvez com um conhecimento básico de biologia que eu não tenho, você soubesse que o estrógeno ia comandar isso. E segundo, sem saber que estrógeno e estradiol é a mesma coisa. Aí eu aprendi essas coisas ontem, quando eu estava planejando a aula, fiquei bem feliz e descobri que bastava ver o gráfico verde, porque o verde é o do estradiol, que é o do estrógeno, que está associado ao ciúme. Tudo isso para a gente analisar o quê? Ele quer saber quantas vezes o meu gráfico verde, que é o do estrógeno, do estradiol, vai interceptar o C0. Quando ele coloca assim em uma função, h de x menos alguma coisa, ele quer saber, em outras palavras, se ele coloca assim, ele quer saber isso daqui, ó. Quando que h de x vai ser igual ao C0. Ou seja, de novo, uma igualdade de funções, entre aspas, né? Porque se a gente for ver, esse C0 aí é uma função constante, né? Eu quero saber quantas vezes o verde corta essa linha preta que aparece aí. E aí eu não sei se vocês conseguem perceber no desenho, mas na prova dava para ver bem claramente, bem colorido. Ele vai cortar aqui uma vez, aqui duas, aqui três e aqui quatro. Não tem conta essa questão. Ele quer só saber quantas vezes o gráfico verde corta o C0, que no caso é 4 vezes. Porque esse estradiol é o estrógeno, que tem a ver com ciúme, e eu não queria saber disso. Enfim. Ficou claro, gente, esse item? Ficou claro essa estrutura aqui, ó? Porque, na verdade, a parte de matemática dessa questão é só essa. Só isso. O resto é biologia. Beleza, ótimo. E aprendemos coisas novas. Se vocês não sabiam, agora sabem também. Bom, falta um minuto para acabar a aula. Eu tinha proposto outra questão, mas ela é mais trabalhosa e eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Semana que vem a gente vai fazer polinômios, equações algébricas. A gente vai ficar com uma aula fazendo questões de equações algébricas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Viu que polinômios não é uma coisa tão assustadora, talvez, um pouquinho? Sugiro que vocês tentem fazer as questões da apostila, mandem dúvidas lá no celular da academia, se vocês quiserem, estão todas resolvidas, tá? E é isso, gente. Beijo, bom final de semana aí para vocês. Hoje eu vou acabar um minuto mais cedo, quer dizer, alguns segundos mais cedo. Dá tchau para mim. Tchau para mim. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada a vocês.